Oi, pessoal. Oi, Ká, tudo bem? Olá, Valesca. Tudo bem, sim? Ai, que linda, adorei essa cor em você. Ai, você viu? Tô toda vibrante, assim. Qual é essa energia para hoje? Uhul! Feriadão, estamos aqui, firmes e fortes. Muito É bom, muito bom. verdade. Muito feliz aí. Não seremos as únicas. Olha lá, o pessoal já Que chegando, legal. Bacana, muita gente curtindo. conhecida. Olha lá, Legal. Marcelo. E aí vamos nós. João, Sim, Jéssica, sejam todos muito bem-vindos, viu? Porque animação e bom conteúdo não vai faltar por aqui. com certeza. É o nosso jeito, né, Ká? É, vocês vão ver, é uma sintonia total aqui. E que bacana a gente poder trazer assim um conteúdo gratuito, de qualidade, que realmente faça Uhum. sentido na vida das pessoas, né? Não ia ser à toa que feriado, 7 horas da noite, a gente ia estar aqui, ó, fazendo uma live. Exato, exato. A gente pensou em algo que fosse somar para vocês, pessoal. Então, espero que vocês gostem. Depois vai ficar gravado, conseguir assistir ao vivo. Para quem não conseguir ver ao vivo, vai ficar gravado. Mas manda para aquele amigo que, se ele não conseguir ver agora, ele já vê depois. Então, já vai marcando as pessoas aqui, encaminhando. Com certeza. Perfeito. Bom, acho que a gente já pode estar iniciando, né? Para estar sendo Sim, justo, né? Pontual aí no horário que a gente combinou. Então, eu vou sim. começar, assim, brevemente a me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Camila Vasques, diretora da Super Estágios aqui em Bauru. Eu possuo 17 anos de experiência em programas de estágio, então Uhum, hoje realmente é o segmento onde eu consigo plenamente, né, estar atuando, uhum, conseguindo auxiliar tanto estudantes como empresas e fazendo esse uhum. vínculo, né, esse relacionamento com as instituições de ensino. E foi através do programa de estágio que eu cheguei até a Valesca, tá? Então foi de CNPJ para CNPJ. No passado eu prestava serviço para a empresa onde ela trabalhava. Então, ajudava ali na captação, né, de estagiários, e a Valesca Uhum. conduzia todo o processo de seleção, tá? Então, para Sim. falar um pouquinho para vocês, né, por que trazer a Valesca? A Valesca é um super presente, tá? Porque ela é educadora, empreendedora, reside atualmente em Florianópolis e ela ajuda profissionais a desenvolverem as suas habilidades de comunicação através de treinamentos rápidos, tá? Ela Uhum. é graduada em Relações Públicas e pós-graduada em Comunicação, ambos pela Unesp, tá? Então, atuou por mais de 10 anos em multinacionais, principalmente na área de recursos humanos. E hoje Uhum. ela vai contar para a gente tudo sobre os bastidores do processo seletivo, tá? Então, todas aquelas curiosidades, o que tem por trás de perguntas, se existe o famoso QI, né? Se isso ainda é uma prática, se isso existe, a Valesca vai nos contar tudo. Então, Valesca, seja muito bem-vinda. Obrigada pela você participar aí desse convite, né, para estar aqui comigo hoje. E passo aí a palavra para que você possa complementar algo sobre você e sobre o que a gente vai conversar hoje. Show, Ká, muito obrigada pela apresentação. Realmente, a gente se conheceu já faz alguns anos, né? Enquanto nós trabalhávamos uma ao lado ali da outra, possibilitando que a gente pudesse encontrar mesmo os melhores candidatos para ingressarem nas empresas, né? Eu me lembro que, além dessa parte formal, eu e a Ká, a gente já participou de muitos eventos, né? Eu ia em universidades para falar sobre a empresa, a Ká estava lá também, então a gente tinha essa atuação, a gente sempre se deu muito bem, porque nós duas temos essa filosofia, né, de poder ajudar as pessoas a se desenvolverem, poder ajudar para que elas
abrir portas, né? Para que as pessoas estejam preparadas e consigam aproveitar as oportunidades. Obrigada pela descrição aí do meu currículo, tá certíssimo, não acrescento nada. E é isso, eu fico muito feliz de estar aqui, eu admiro o seu trabalho, eu sei que a gente tem essa mesma visão de poder ajudar as pessoas a crescerem, e por isso que a gente está aqui hoje, né, para poder compartilhar conhecimento de toda a experiência e o conhecimento que eu tenho, e você também, né, Ká, porque além de tudo, você... Nossa, quantas pessoas a gente tem, né? Tanto eu quanto você na nossa rede de contatos. E a gente percebe quais são as dificuldades de quem está buscando, por exemplo, o primeiro estágio, quem nunca teve nenhuma experiência. Então, acho que tudo isso vai agregando para a gente poder trazer um conteúdo bacana para o pessoal aqui hoje. Justamente. E esse bate-papo de hoje não é só para quem busca um estágio, é para aquela pessoa que está buscando uma recolocação profissional, ou de repente que almeja aí novas oportunidades, né? Então, hoje vai ser possível esclarecer, né, e dar muitas dicas aí valiosas que justamente podem ajudar você a encontrar, né, assim, onde você pode melhorar, seja no seu currículo, na sua fala, na sua apresentação, para que você possa chegar até aquela vaga dos seus sonhos, né? Porque a gente sabe que é difícil, é disputado, né? É feito toda aí uma seleção, uma peneira, vamos dizer assim. A empresa, claro, ela quer o melhor candidato, né? E a Valesca hoje vai nos ajudar aí, contando um pouquinho sobre esses bastidores do processo seletivo. Vamos lá começar, então? Vamos! Bora lá! Também. Bora lá! Abrir o jogo, contar tudo aqui. Vamos lá, Valesca. Sim, tô animada. Primeira grande pergunta. O que não pode faltar em um currículo? Você já ouviu? Tem gente que fala, eu mando meu currículo para todos os lugares, eu nunca sou chamado. O que não pode faltar? Onde será que a pessoa também pode estar pecando nesse currículo? Será que eu faço um currículo e mando para todos os lugares? Esse currículo que manda para todos os lugares, eu falo que é o currículo spam. Que aí todo mundo recebe igual, ninguém se sente especial. Fala, nossa, esse currículo essa pessoa manda para todos os lugares. Então, o que não pode faltar é personalizar o seu currículo. Aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas eu mando para 50 vagas, eu vou ter que fazer 50 currículos. Não necessariamente. A gente precisa pensar num currículo que conversa com, pelo menos, o estilo da vaga. Porque vamos pensar assim, se eu estou estudando ou já me formei em administração, que é um curso que tem uma atuação com um leque muito amplo. Eu estou estudando administração, eu me formei e eu quero ir para uma área de vendas. Eu vou trazer algumas habilidades. Se eu vou trabalhar numa área de RH, são outras habilidades. Se eu vou trabalhar numa área que é dentro do administrativo de uma logística, são outras habilidades. Então, eu tenho que direcionar para o estilo de vaga que eu estou buscando. E isso é a minha resposta geral. Mas, Cá, tem cada coisa que o pessoal esquece de pôr no currículo. Eu já recebi currículo. Parece mentira, né? Parece que não acontece. Mas, gente, eu juro, acontece. Eu recebia. Currículo sem telefone, currículo sem e-mail. Às vezes, a pessoa não coloca também aquele campo dos objetivos. E aí, ela manda o currículo assim, tipo, opa, fiz esse curso, estudei isso aqui, acabou. E aí, eu tenho que adivinhar o que essa pessoa quer. Então, quanto mais a gente consegue contar, olha, essa sou eu e é isso que eu estou buscando, mais a gente tem sucesso, porque senão fica aquele currículo spam, que aí foi para todo mundo e nenhuma vaga vai sentir que foi feita para ela. Tenho certeza que ninguém mais vai esquecer disso, né? Currículo spam, então nem pensar, né? Você não quer receber aquele e-mail indesejado spam, né? Que realmente vai para qualquer um. Então, com o seu currículo, a mesma coisa, né? Tem que ser personalizado. E justamente, eu também faço muita pré-seleção para estágio e a gente vê objetivo profissional. Então, às vezes, é uma vaga, a atuação vai ser numa parte financeira e a pessoa coloca um objetivo profissional totalmente diferente, né? Não condizente com aquela vaga. E muito bem lembrado, né? Eu acho que, assim, o telefone sempre tem que estar atualizado, o e-mail para contato também, que é uma forma de comunicação aí, né? De muitas empresas. Esses dias voltou o e-mail que tinha sido enviado para um candidato, e aí quando eu fui questionar, esse e-mail eu não uso mais, está desatualizado. Eu falei, então corre lá, atualize o seu currículo, deixe ele sempre em ordem, né? Eu acho que é importante fazer essa revisão, né? Sim. Mas ótimo, você já começou aí
já dando essa dica de ouro, justamente, né? Se você tem enviado seu currículo para vários lugares, não recebe nenhum retorno, nenhuma ligação, é um sinal de alerta para que você possa estar revisando realmente, adequando ao perfil da vaga que você vai participar. Isso mesmo, Valesca? Exato, isso mesmo, Ká. E como você citou, às vezes a gente, né, falando agora como recrutadora, pela experiência que eu tive, a gente manda um e-mail e o e-mail volta, eu confiro, eu vejo se eu não mandei errado, eu ainda tenho esse cuidado. Mas, primeiro, pode ser que o recrutador não tenha esse tempo, porque ele manda para várias pessoas, aí se por acaso faltou alguém depois ele vê, às vezes acontece, o nosso tempo é muito apertado mesmo. Não é que o RH é do mal, viu, gente? Não é que o RH, ai, nossa, só tem uma chance, já me desclassificaram, mas às vezes não dá tempo. Então, quanto mais você pode garantir que esteja certo, melhor. E às vezes é erro de digitação normal, acontece. Então a gente tem que revisar bem e tem que pensar, será que está conversando com a vaga? Se você atende isso, você já está aumentando bastante as suas chances. Perfeito. Valesca, pelo que você falou, então, quando o RH vai abrir uma vaga, seja de estágio ou CLT, já existe ali um perfil, é isso? Uma descrição dessa vaga? Isso mesmo, Ká. Quando a gente abre uma vaga, ou pelo menos, né, eu posso falar da experiência que eu tive e também do conteúdo teórico que eu busquei para entender como funciona, né, esse mundo dos processos seletivos, além das experiências que eu tive nas empresas onde eu atuei. E qual que seria a estrutura mais adequada? A gente cria um perfil de uma vaga e a gente desenha ela. Então, por exemplo, eu preciso de alguém que tenha superior completo ou cursando nesses cursos aqui, preciso de determinado nível de inglês, preciso de determinado nível no Excel, ou não, Excel não é importante, o que é importante é um AutoCAD. E aí a gente começa a delinear essa questão técnica. Mas a gente tem também um perfil comportamental, que aí a gente começa a pensar tanto no aspecto mais amplo, que é a empresa. Então, quais são as competências organizacionais? O que a gente fala assim, o que eu tenho que ter para combinar com aquela empresa? A gente olha para isso também. E se você combina com a empresa, depois você tem que combinar com a vaga também. Como é que são essas atividades? O que aquela vaga está pedindo? Então, as vagas têm perfis diferentes, tanto em questão técnica e na parte comportamental também. Aí a gente faz essa descrição, esse mapeamento ali do que a gente está buscando, porque aí depois, como recrutadores, a gente faz um cara crachá. Eu olho para a vaga, olho para o currículo. Olho para a vaga, olho para a pessoa que eu estou entrevistando. E aí, no processo, eu vou sempre ter essa vaga, né, essa descrição como referência. Então, eu não escolho quem eu gostei, eu escolho quem combina com a vaga. Perfeito. Então, levando em consideração tanto esses aspectos técnicos, né? E também as soft skills, né? Que são fatores aí comportamentais. E, inclusive, você tem um curso específico para o desenvolvimento, né? Das soft skills. Fala um pouquinho, Exato. Legal. Eu trabalho com soft skills muito voltado para comunicação, porque é a minha área de formação, como você apresentou no começo. Quando a gente vai para esse lado, a gente tem um universo de temas que a gente pode trabalhar. Então, eu trabalho desde dessa parte de preparação do currículo, que é uma ferramenta de comunicação escrita, e também uma preparação para entrevistas. Então, às vezes, a gente até tem tanto conteúdo para falar, mas chega lá na hora, a gente está muito nervoso, a gente está com medo, a gente está pressionado, e às vezes a gente não consegue se comunicar da melhor forma. Então, esses cursos que eu ofereço, que eles são bem rapidinhos, né? São cursos compactos, eu consigo ajudar as pessoas a se prepararem para esses momentos, que envolvem a preparação e também a nossa confiança, né? Que a gente já chega lá preparado. Isso tem bastante efeito na forma como a gente vai se expressar também. Com certeza, a pessoa já chega assim mais confiante, né? Ela já sabe aí das principais perguntas, né, que vão ser feitas. A gente até vai abordar sobre isso daqui a pouquinho. Então, pessoal que está chegando agora, nos acompanhando, então a gente falou aqui um pouquinho sobre o currículo, que não vale aquele currículo spam que você direciona, né, para todo mundo, para todos os lados. E sim, para cada vaga aberta existe uma descrição, um perfil, né? Então o RH não vai selecionar, né? Porque gostou, porque não gostou, simpatizou, não simpatizou. São aspectos técnicos e também aspectos comportamentais, né? Que são as soft skills.
E aí, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre tendências na área do RH, né? Para a gente descobrir esses bastidores. Vídeo apresentação tem sido bastante utilizado, né, Valesca? Então, quando a empresa solicita um vídeo de apresentação para o candidato, costuma ser enviado um roteiro? Como que você pode nos ajudar aí pela experiência que você teve? Legal. O legal dessa ideia do vídeo, Kai, é que em uma das empresas em que eu trabalhei, eu implementei essa ideia lá, porque antes a gente não tinha esse processo. E por que que veio essa ideia? Além de eu ter percebido que outras empresas usavam isso como uma ferramenta, as vantagens para a gente, né, que vai recrutar, são muito grandes. Porque, primeiro, eu consigo ver esse candidato, eu vejo como ele gesticula, como ele se expressa, coisas que até ele ir até a empresa eu não consigo ter acesso. Então, eu já consigo perceber essas competências de comunicação. Mas, além disso, eu dou oportunidade para o candidato de organizar suas ideias de uma forma que eu ganho tempo, ele pode se preparar. Então, em vez de eu ligar por telefone para ele levar um susto, meu Deus, quem é você, Valesca? Valesca da onde? E a pessoa tá nervosa e tem que responder ali na hora. Quando a gente manda pedindo para gravar um vídeo, certeza, eu como candidata, a gente também gravava várias vezes, até mandar um, né? A gente fica assim, até aqui para gravar stories, às vezes a gente faz vários também. Com certeza. Né, dá um nervosismo, é normal. Mas quando a gente dá essa oportunidade do vídeo, você consegue organizar as suas ideias e apresentar em uma forma que você também consegue treinar. E a gente pensa também na resposta, né? Porque na entrevista ao vivo você não tem muito tempo para pensar. A não ser que você se prepare, que aí, né, fica a minha dica, a gente tem que se preparar. Assim, de surpresa, né? Às vezes tem alguma coisa que, por mais que você tenha se preparado, é novidade ali na hora, né? Justamente para ver esse jogo de cintura, como que a pessoa se sabe, né? Isso. E quando a gente manda um roteirinho de vídeo, que algumas empresas mandam um roteiro com pergunta por pergunta, outras empresas mandam apenas uma pergunta aberta. Explique por que você é o candidato adequado para essa vaga. E fica aí. Por um lado, é um super de um desafio, porque a gente tem um espaço em branco para preencher. Mas também é uma oportunidade, porque aí sou eu que vou selecionar quais pedaços da minha história eu quero contar. Então, quando a gente faz isso, eu consigo aproveitar esse espaço usando a minha criatividade para mostrar quem eu sou. E aí a gente usa a estratégia. Eu tenho que sempre lembrar que o RH tem aquela referência para fazer um cara crachá. Eu estou olhando a descrição da vaga, olhando o vídeo da Camila e vendo, poxa, será que ela é a pessoa que a gente está procurando? Eu quero uma pessoa meio assim. Ai, que legal, a Camila é meio assim. Vamos chamar ela para conversar pessoalmente, para a gente conhecer ela um pouquinho melhor? E esse é o intuito do vídeo entrevista, é te conseguir uma entrevista presencial. Ou virtual, mas ao vivo. Claro. E além também assim do vídeo, apresentação, as entrevistas online também se intensificaram muito por conta da pandemia, né? Tem sido assim uma tendência. E enquanto estágio também, né? Isso tem ocorrido, CLT também. Então, assim, algumas dicas que eu sempre costumo dar também para as pessoas checarem a questão da internet, o fundo, né, da apresentação, ser um local mais tranquilo, mais sossegado, que você possa se concentrar, né? Porque assim como uma entrevista pessoal, você tem que ter um preparo, desde a vestimenta, da postura, no online é a mesma coisa, né? No vídeo também. Até assim, a forma como você fala, se expressa, gesticula, você já está passando, né? Uma impressão, uma mensagem, né? Então, acho que a gente tem que estar realmente atento e preparado aí para todos esses detalhes, né? Exato. E não é nada mirabolante, né, Ká? A gente aqui na nossa live é um fundo normal, o seu também é um fundo normal. Quando a gente fala de pensar no fundo, pensar na roupa, pensar em tudo, não é para deixar o candidato mais nervoso. É mais para trazer esse aspecto de que é um contexto profissional. Então, eu não preciso, por exemplo, estar com uma roupa social, eu preciso ter uma estante linda no meu fundo, não precisa ser isso. Mas não vai deixar uma bagunça atrás de você, enquanto você está tentando contar que você é uma pessoa super organizada. Evitar, né? Exato. Você não vai aparecer lá com a camiseta do Mengo, né? Do Mengão, do time aí que você prefere, você iria trabalhar com a camiseta de time? Se a resposta é não, então na entrevista você também não usa ela, né? Exato, também não cabe, é verdade. Perfeito. Também existe hoje a questão de testes online, né?
Valência, Sim. tem tanto teste assim para comportamental, teste para avaliar o conhecimento de informática e do inglês Uhum. também, é isso mesmo? Sim, isso, Cá. E eu sei que tem muito processo seletivo, e aí eu falo como candidata, né? Eu participei de processos, por exemplo, programas de trainee, quando eu, como candidata. É infinito. É teste de matemática, teste de português, teste de atualidades, teste de espanhol, teste de inglês, teste de Excel, teste. Tanto teste, mas imagina que quantos inscritos a gente não tem em um processo? Eu posso falar, tem vagas que eu trabalhei que eu tinha 500 currículos para uma vaga. Então, como é que eu vou selecionar essas pessoas? E assim, 500 para uma vaga ainda é pouco, perto de o que algumas empresas vivenciam. Então, como é que eu vou selecionar? Eu preciso olhar a questão técnica, eu preciso olhar a questão comportamental, eu tenho vários requisitos, mas eu não consigo pegar um por um e fazer eu aplicar um teste de Excel, por exemplo. Então, a gente tem um teste pronto que eu envio e essa pessoa faz e depois eu pego o resultado. Eu faço a mesma coisa para todos os aspectos. E quando a gente fala de perfil mesmo, quando a gente fala de aspectos mais comportamentais, aí às vezes a gente fica, né, para quem não conhece como eles funcionam, pode dar a impressão de que, nossa, mas eu vou lá, respondo umas palavras assim, o RH já fala que eu sou essa pessoa. E eu acho que é legal a gente trazer essa ressalva até para o pessoal conhecer como funciona. Claro, às vezes Esses tem pessoas testes. que nunca fizeram, né? Exato, e às vezes quem vai fazer a primeira vez fala, nossa, que é isso? Muitas vezes tem até uma psicóloga avaliando, eu não sou psicóloga de formação, mas alguns testes, eles só podem ser feitos por psicólogos, né? E aí ele fala, meu Deus, eles estão me avaliando, é teste psicotécnico, né? Igual quando a gente vai tirar CNH. Então o pessoal já fica nervoso. E calma, gente, tá tudo bem. Todos esses testes, eles são um recorte de quem você é naquele momento. A gente sabe que, como seres humanos, a gente está sempre em evolução. Então, naquele momento que você respondeu o teste, você era ou estava, né, uma pessoa com determinada característica. E aí, isso tem muito a ver, por exemplo, em será que eu sou uma pessoa mais comunicativa? Será que eu sou uma pessoa mais analítica? Não quer dizer que uma pessoa analítica não consegue se comunicar ou trabalhar em grupo, mas quer dizer que essa pessoa fica mais confortável em atividades que usem essa habilidade analítica dela. Então, não. E às vezes o cargo precisa de alguém exatamente assim. Aí o candidato pensa, não, mas eu tenho que ser muito comunicativo. E ele tenta burlar o teste. Ele tenta parecer uma pessoa que ele não é. Os melhores testes, assim, eles conseguem até pegar quando a pessoa tenta manipular, o teste mostra pra gente, fala, pede pra pessoa responder de novo que deu alguma incoerência aqui. Porque acontece, várias respostas, a pessoa parece ser comunicativa, mas em algum lugar ela vai mostrar o lado dela, que é o outro lado, mais analítico. Então a gente tem isso. Porque às vezes eu quero Então, alguém exatamente do outro perfil. ok. Então, isso é um erro, né? Você responder Uhum, como você acha que você deveria ser uhum, para aquela vaga, né? uhum. E, na verdade, o correto é ser, assim, fiel como você é, né? Porque eu Exato. acho assim, se não der certo aquela vaga, talvez é porque realmente você não vai se encaixar, você, de repente, não vai se motivar realizando aquelas Uhum, atividades. E às vezes não dá certo naquela oportunidade, mas pode dar em outra, né? Então não tem isso, como dar aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Até nisso isso. o teste pega. Os melhores testes, eu sei que eles têm esses mecanismos. E é interessante a gente trazer também, cá, principalmente para quem está tentando, assim, meu Deus, eu quero muito uma vaga, eu preciso de uma vaga. Mas eu insisto, a gente tem que ser quem nós somos. Então, o seja você mesmo, parece clichê, mas ele é muito real. Não só porque você não vai conseguir levar essa mentira por muito tempo, quando você tenta criar um personagem, mas também porque depois que você está dentro da empresa, tem que ser algo que você seja feliz. Então, se é uma vaga que precisa de alguém mais reservado, e você que bom. Mas se é uma vaga que precisa de alguém muito expansivo, muito extrovertido, e você não é, mas aí você tentou parecer, você não vai, você vai todo dia sofrendo trabalhar, meu Deus, eu detesto meu trabalho, ai, meu chefe, mas nem o cargo combina com você. E aí, né, nesse processo, às vezes tem esse desencaixe. Então é importante, seja você mesmo, para você ter mais chances de conseguir essa vaga, para você ser feliz nessa vaga. E assim, é bom para todo mundo, até para depois você continuar crescendo, se desenvolvendo. Então é o melhor caminho, não tem muito segredo.
Não, perfeito. Então, acho que é assim, né? Você acaba seguindo aí uma linha, né, cronológica. Então, isso envolve desde o currículo, descrição do cargo, o vídeo de Uhum. apresentação, que você também vai fazer o famoso cara crachá, né? Isso. Teste online. O que eu acho muito importante a gente colocar também, Valesca, para que as pessoas possam realmente sair do básico, né? Ah, eu tenho Isso. inglês básico, eu tenho Excel básico. Então, assim, se você quer realmente se destacar, você tem que buscar chegar aí no nível intermediário ou mesmo avançado, para que realmente você possa utilizar da melhor forma as ferramentas, né? E se Uhum. destacar, né? Antes o inglês, né, acabava sendo assim um diferencial e hoje não, a Uhum. gente já vê que é o essencial, assim como o pacote Uhum. Office e principalmente se você Uhum. almeja trabalhar numa multinacional, né, Valesca? Exato. E é muito questão de a gente avaliar, de novo, a descrição da vaga. Não quer dizer que todo mundo precisa ser avançado no Excel, mas se você está buscando vagas que estão pedindo Excel, você vai, não tem como você fugir. Mesma coisa o inglês. Se você quer ir para uma multinacional, você vai insistir que você não precisa estudar inglês, mas aí você vai tropeçar em algum lugar que esse requisito vai ser importante e vai acabar te impedindo de abraçar novas oportunidades. Então, é avaliar qual é a sua área de atuação, qual é a vaga dos seus sonhos. Se essa vaga dos seus sonhos pede, você tem que ir atrás. E o que você falou, cara, de sair do básico é muito importante, porque o básico, ele é muito pequeno perto da necessidade de uma área. Algumas áreas, e principalmente vagas iniciantes, elas até permitem que a gente contrate um candidato que ele tenha um nível básico em determinada ferramenta ou determinada habilidade. Mas conforme você vai crescendo na sua carreira, não dá mais para você ser básico, porque àquela altura a gente espera que a sua experiência profissional já tenha te trazido um conhecimento e que se você não teve pela prática, você foi fazer um curso, você foi buscar de alguma forma. E é muito interessante a gente falar desses requisitos, porque eu lembro, eu e você, a gente trocava ideias sobre isso, né? Como é difícil encontrar candidatos para estágio, por exemplo, que tenham um inglês. E não precisa ser um super inglês, mas o inglês, aquele inglês em andamento, aquele intermediário bem trabalhadinho, isso já era suficiente. E a gente tinha muita dificuldade de encontrar candidatos que atendessem ao mínimo desses requisitos. Então, gente, quem está começando na carreira, principalmente, observe o requisito da vaga. É a sua melhor amiga. Então, você olha lá aquela descrição, ela vai te ajudar a ter essas pistas e para que você possa crescer na sua carreira também. Perfeito. Acho que assim, não tem idade, não tem limite. É Uhum. difícil, mas tudo é possível, né? Então basta que a pessoa Sim, realmente queira e sim, corra atrás, né? Acho que isso é bastante sim, importante. Sair do básico, você tem que se destacar, sim. né? E você é uma dessas pessoas, né, Ká, que está avançando em inglês. Eu vejo você compartilhando. Gente, a Ká que é um ótimo exemplo. O meu inglês eu aprendi desde criança, né? Até porque nós tivemos essa diferença de oportunidade. Mas a Ká hoje está estudando inglês e está arrasando. Eu já vi vídeos dela falando inglês. Gente, é isso. Não importa. Tem quantas pessoas estão fazendo faculdade depois de mais velhas, né? Quantas pessoas começam inglês exatamente. depois de já terem feito a faculdade? Mas se você vê que isso é importante para você, peguem aqui a Camila como exemplo e vão atrás do que faz sentido, porque a vaga que você quer, ela pode até querer você, mas você tem que ter algo ali para oferecer. Então, se você busca determinada vaga e está pedindo inglês, faz igual a Camila. Vai estudar, vai se dedicar e vai ser sucesso. Ah, imagina. Obrigada aí por, né, compartilhar um pouquinho realmente, pessoal. Para quem não sabe, eu tenho 37 anos, tá? Olha, só nem parece. Hoje tenho feito aulas de inglês com jovens aí, né? Às vezes de 14, 15 anos, e é uma experiência incrível, né? Um encontro Uhum. de gerações. E E today I am studying a lot, viu? Estou congratulations, estudando keep going. muito, viu? Então é possível. Então, para você que está iniciando a carreira, buscando uma oportunidade, ou mesmo quer fazer uma transição de carreira, Uhum. tudo é possível. É difícil, mas não é impossível, né? Tem que se divertir durante esse processo. Isso que é o mais importante.
Pessoal, eu erro muito, falo errado, mas assim, é assim que a gente vai aprender, é assim que a gente vai evoluir, tá bom? Não pode Exato. ter vergonha, não. Vai com tudo. É isso mesmo, Caio. Eu também erro até hoje. Às vezes eu vou conversar e falo, gente, tem vocabulário que parece que eu esqueci, porque a gente usa menos, mas é um processo. Se a gente fosse perguntar, se alguém me perguntasse, você é fluente em português? Eu diria sim, tenho português nativo, né? A minha língua mãe. Mas tem áreas técnicas específicas que eu nem sei o que quer dizer aquelas palavras. Então tem coisas que a gente também não sabe na nossa própria língua, imagina na outra, né? Então isso é Com super certeza. normal. É E foi muito verdade. legal você ter citado também, Ká, para pessoas que estão buscando essa transição de carreira, já que a gente está falando tanto da importância de um Excel, de um inglês, dessas habilidades, às vezes pessoas que são mais experientes ou que já se formaram, né, estão ali terminando o estágio, estão para se formar, começam a falar assim, Valesca, estou perdido na minha carreira, o que eu faço? Será que eu faço um MBA? Será que eu faço uma especialização? Isso é muito bom. Eu mesma fiz uma pós-graduação, enriquece muito o nosso conhecimento, nosso repertório. Mas vamos cuidar do básico também? Porque às vezes você pode ter um MBA internacional e o seu Excel, que é na sua área muito importante, você não tem. Então, às vezes você é barrado num processo e você fala, nossa, mas eu tenho até um MBA international, não sei o que lá. E o Excel você não tem, e na sua área precisa. Então, é sempre olhar a descrição da vaga e não esquecer desses básicos que são importantes. Primeiro o arroz com feijão, depois você pensa no E bife. Bem, né? Um exemplo bem brasileiro, perfeita, né? perfeita, é isso mesmo. É isso mesmo. E o acompanhamento, né? O bife, as batatas fritas e tudo Isso, mais. aí O que você você vai tem incrementando com o direito. que você quiser. Mas cuida do arroz com feijão, porque depois você chega lá e você sabe tudo sobre o tema, mas você não consegue fazer lá na planilha. Eu tô falando do Excel aqui, mas eu não sou ninja do Excel, não. Mas na minha área, isso é menos requisito do que, por exemplo, eu entender de análise de perfil. Como recrutadora, eu precisava conhecer disso. Então, eu tenho uma certificação de análise de perfil, mas eu não tenho um curso de Excel. Não importa, depende o que é para cada um. Mas veja qual que é o seu básico, né, Ká? E a gente buscar isso, seja lá qual for. Com certeza, e a gente vê para cada área, né? O pessoal aí de informática tem que ter os conhecimentos, saber Sim. mexer em programas específicos, assim como o pessoal de Uhum, engenharia e arquitetura, que tem que ser uhum, AutoCAD, né? E outros programas. Então, cada sim. profissão, né? Cada área tem ali as suas, assim, os seus pré-requisitos, né? Uhum, Para atuação, né? Seja PowerPoint, um Photoshop, né? Porque hoje mídias uhum, sociais está muito em alta também. Então, é importante estar sim. atento aí a essa necessidade aí do mercado, da profissão, né? Para que você possa já se antecipar Uhum, e se desenvolver. E, Valesca, perfeito. dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre aquelas perguntas que vocês do RH sempre fazem para a gente saber o que a pessoa quer saber com isso, aonde ela vai chegar. Então, eu separei aqui Sim, algumas perguntas, tá? Por tá. exemplo, aquela que é muito básica em processo seletivo. Quais são os pontos fortes e pontos a melhorar? Eu já pensei, ai, negativo, eu vou falar perfeccionista e ansiosa. E eu vou lacrar, tenho certeza. E aí, Valesca, me conta. Ah, a gente acha que tá abalando, né? Mas olha, eu, gente, como candidata, antes de eu em ter o repertório que eu tenho hoje, eu passei cada vergonha em entrevista, eu falei cada coisa que depois eu descobri que, gente, que absurdo, eu não devia ter falado. Mas é a preparação e o estudo que ajuda a gente, né, a ter essa visão. E hoje também, por ter tido essa experiência como recrutadora, isso também me ajuda a ter essa visão ainda melhor. Então, assim, quando a gente pergunta para o candidato, quais são os seus pontos fortes? Eu tô te dando a chance de me contar e vender seu peixe e me mostrar tudo de todas as qualidades que você tem. Eu tenho um monte de qualidade, a Cá também tem um monte de qualidade, você que está assistindo também tem um monte de qualidade. De todas as qualidades que você tem, escolhe quais mais tem a ver com o que? A descrição da vaga. Qual que mais tem a ver com aquela vaga? Então, vamos supor que fosse uma vaga analista de qualidade. Você já viu pela descrição que é alguém que tem que ser organizado, ter um bom planejamento,
que tem que ter um bom conhecimento, às vezes, de Excel, vamos supor que seja. Então, você fala, olha, eu fiz um curso, eu domino Excel, eu tenho avançado, eu sou uma pessoa muito organizada, eu planejo muito bem as minhas atividades. Então, você começa a resgatar de todas as qualidades o que mais vai te ajudar a mostrar que você é a pessoa certa para aquela vaga. E aí, quando a gente fala das dificuldades, né, dos defeitos, pontos a melhorar e tudo mais, aí o bicho pega, que aí a gente fica, ai meu Deus, eu vou contar meus defeitos. Justamente, a Gente, parte mais difícil. E eu vejo muito isso, eu lido com jovens do ensino uhum, médio, né, 16 anos, que às vezes é a sim, primeira entrevista. Então, uhum, né, eu tento deixá-los assim mais à vontade, confortáveis. uhum, Eu falo que no que você é bom, né, aquilo que você desempenha bem, a pessoa fala, ok. sim, E aquilo, me conta, o que você precisa melhorar, que você ainda tem que desenvolver. E é normal, as pessoas é, travam mesmo, né? Então é importante já é, pensar nessas questões e, isso, e aí nos conta, Valesca, o que falar nessa hora? sim. O que não falar? Ai, não sei, nunca parei para pensar nisso. Não é resposta, gente. Se é uma pergunta Alguém já te tão falou, eu não normal, tenho defeito? Eu não tenho defeito. já, já, a pessoa fala, ai, acho que nenhum. Aí, nessa situação, eu me lembro que era um mocinho também muito jovem. Eu perguntei pra ele, eu perguntei de outra forma. Falei, tem nada que a sua mãe não pega no seu pé, né? Tipo, ele morava com Tentou os dar aquela pais. ajuda, né? Eu tentei ajudar, né? Aí, por falta de experiência também, ele nunca tinha parado para pensar nisso. Ele me contou um exemplo de uma situação em que, a minha mãe sempre me pede para passear com o cachorro, mas eu não vou. Aí eu falei, mas por que que você não vai? Ah, fico com preguiça. Foi isso. Então, assim, às vezes, gente, parece história muito doida, mas acontece. Não é o mais comum, mas às vezes acontece. Então, você vê que às vezes o despreparo, é claro, preguiça todos temos em algum momento, mas você vai abrir o seu coração para o recrutador? Não, isso você faz para outras pessoas, para os seus amigos, para o seu psicólogo, para pessoas que vão te ouvir. Terapeuta. Que vão te ouvir, vão te ajudar e te acolher. Mas aquele momento é para você vender seu peixe. Não é para você ir lá contar o pior defeito que você tem na sua vida. Mas vamos ser sinceros, porque isso é muito importante. Eu não vou mentir na entrevista. Então, o que eu respondo? Olha a descrição da vaga. E olha todos os defeitos que você tem, todos temos muitos também. Quais deles eu vou escolher contar? Mas tem que ser defeito de verdade. Então, eu não vou falar que eu sou perfeccionista, porque, gente, isso aí não é defeito. Isso aí está te atrapalhando, mas se você quiser muito usar o perfeccionismo como exemplo, você tem que me contar uma história muito boa. Olha, o meu perfeccionismo me atrapalha nessa situação específica, acontece isso, e Dar um aí eu exemplo, né? Contar uma história ali, penso, né? Exemplificar, né, e Valesca? se não parece que eu peguei no Google perfeccionismo e chutei ela, perfeccionismo. Mas tá, mas de verdade, me conta então, como que o perfeccionismo realmente é um defeito para você? Como realmente te atrapalha? Se você tem como defender isso, beleza. Mas só colocar palavras soltas, como se for aquele feio arrumadinho, sabe? Que você tenta dar uma melhorada, não é Sim. legal. Então, alguns defeitos que a gente pode contar. A gente pode contar, olha, eu tenho um pouco de dificuldade para gerir o meu tempo, eu tenho um pouco de dificuldade com prazos, eu tenho dificuldade de manter a minha atenção numa mesma tarefa. Esses são exemplos de coisas que as pessoas realmente têm dificuldade. Só que aí, qual que é o pulo do gato? A gente não vai só contar assim, ai, eu não sei gerir o meu tempo. Ai, eu nunca entrego nada no prazo. A gente não vai colocar isso. Vamos fechar com algo positivo. Então, dentro daquilo que você está trazendo, conta como que você está tentando melhorar, como que você está desenvolvendo isso. Se quiser falar da ansiedade, tudo bem, mas então dá um exemplo. Olha, eu tenho uma ansiedade, ela me atrapalha nisso aqui, por exemplo. Então, eu não peguei essa ideia no Google, é real para mim, eu realmente tenho dificuldade com ela e estou lidando dessa determinada forma. Eu falo com o meu líder, eu tento agir dessa outra forma, minha memória é ruim? Estou usando minha agenda. É contar o que você está fazendo para melhorar. Então, no final, cara, para essa pergunta dos pontos fortes e dos pontos fracos, é a gente ser sincero, mas tem que ter a ver com a vaga, porque senão contar uma coisa que não tem nada a ver não me ajuda e, além de tudo, às vezes dá a impressão que essa pessoa pode estar escondendo alguma coisa, porque ela está contando um negócio que não tem nada a ver. Aí eu cutuco.
Aí eu pergunto mais um pouquinho para ver se eu consigo colher alguma informação que realmente me ajuda a conhecer essa pessoa. Não é para julgar, mas eu preciso conhecê-la. Perfeito. Realmente ter mais profundidade, assim, né? Uhum, E foi maravilhoso o que você colocou. Defeito, né? Pontos a ser melhorados, todos nós temos. Importante na sim, entrevista destacar, né? Saber que você já reconhece esse defeito, vamos dizer, né? isso, Esse ponto aí crítico e já mostrar o que você está fazendo para melhorar, né? Eu acho que isso. isso é importante, até mesmo durante o seu trabalho, né? Você sempre vai ter aí um feedback, olha, nisso daqui você precisa melhorar. Então, aceitar que Uhum, você tem, né, esse ponto e mostrar aí uma atitude, né, para melhorar, eu uhum, acho que é super importante. Excelente dica. Vou selecionar mais uma pergunta. uhum. Poderia me dar um exemplo de desafio ou conflito que você enfrentou no trabalho e como você lidou? Quando a gente pergunta isso, qualquer pergunta que o recrutador traga pedindo um exemplo, primeiro, dê um exemplo de verdade. Não busque algo, mas numa situação como dessa eu faria isso. Não, dá um exemplo do que aconteceu. Então, em vez de falar, se eu tivesse um conflito com um colega, eu seria uma pessoa, a gente sempre fala, seria uma pessoa maravilhosa, pacífica, tranquila, lidaria com isso da melhor forma, buscando o bom relacionamento com a equipe. É um texto bem bonito, mas assim, tá, mas o exemplo. Na última empresa que eu trabalhei, ou teve uma empresa que eu trabalhei, ou teve uma situação na faculdade, tive um trabalho em grupo, resgata alguma coisa que você, quem não teve um conflito, né? Resgata uma situação que você viveu e conte o que aconteceu. Fala, olha, aconteceu isso, a situação era essa, e me conta o que que você fez. Porque se você não contar, eu vou perguntar. Eu vou falar, e aí? E aí, o que aconteceu no final? E aí, o que que você fez? E aí, a gente tem que pensar, eu ainda estou numa entrevista, eu ainda estou querendo mostrar e vender que eu sou a pessoa certa para aquela vaga. Então, eu vou contar um exemplo, vou contextualizar, eu vou falar mal da pessoa? Não vou. Eu não tô ali para falar mal do meu amigo que fez alguma coisa. Porque os meus colegas de faculdade não colaboravam. Gente, não é lugar para você abrir o coração. É lugar para você contar o que te perguntaram, mostrando que você é a pessoa certa para vaga. Então, vai contar que teve um conflito. Era um trabalho da faculdade, a gente tinha que fazer um projeto assim assado. A gente estava com dificuldade nisso e naquilo. Aí tinha um colega que não entregava. Aí aquilo estava causando um mal-estar na equipe, porque a gente tinha dividido as responsabilidades, essa pessoa não estava colaborando. Então eu fui, conversei com essa pessoa, e aí você conta o que, que aconteceu. A pessoa colaborou, não colaborou? E se ela não colaborou, e aí, o que, que vocês fizeram? Não entregaram o trabalho? Ou vocês, os outros, se reuniram e fizeram para que o trabalho fosse entregue? Conta aí, o que, que aconteceu? E não tem certo ou errado, mas é contar um fato e lembra, é muito importante, Ká, o pessoal às vezes esquece que está sendo avaliado. Tudo que você está contando vai ser usado para eu te conhecer. Então, se você está me contando que você gerenciou um conflito daquela forma, eu suponho que aqui na nossa empresa, se você vivenciar um conflito, você vai lidar de uma forma parecida. Então, é legal buscar um exemplo que seja o jeito que você é, para eu ter uma ideia de como você vai ser trabalhando aqui com a gente também. Claro, e eu vejo aí nessa pergunta, né, realmente assim, uma pegadinha, vamos dizer, porque às vezes a pessoa tá ali nesse bate-papo com você, super Uhum. descontraído, e de repente ela acha que, né, porque eu já bati, agredi, falei mal, enfim, né, pode dar um exemplo Uhum. aí super negativo. Uhum. E como você disse, ela está ali vendendo peixe, não é para abrir o coração, né? Então, eu É, acho que é interessante as pessoas aí já pensarem nessa pergunta, em situações, desafios, de repente uma meta sim. impossível que foi colocada, né? Todo mundo ficou Uhum. nervoso, mas de repente eu consegui manter o Sim. equilíbrio e conseguimos atingir a meta, né? Trazer situações Sim. assim que você também conseguiu contornar ou de repente Uhum. resolver aí um grande problema, né? Eu acho que isso seria o Uhum. ideal. Isso mesmo, né? Perfeito. Isso mesmo, Arrasou. Caia.
Esse Tô é o ficando caminho. boa nisso. Você me contrata, Aí, Valesca? depende da descrição da vaga, mas por Ah, enquanto tá indo super bem. ai, tudo bem, tá ótimo. E Ai, aí, é pessoal. legal, eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, né? Você brincou falando, você me contrata? É sempre depende. E o que você falou, né? De a gente, poxa, às vezes não dá certo para uma vaga, mas dá certo para outra. Gente, isso é muito real. Tem candidatos que eu chamava, a pessoa estava indo lá pela quarta vez. Por quê? Na avaliação, quando a gente olha para a parte organizacional, a pessoa super se encaixava com a empresa, mas a pessoa fez uma entrevista para uma vaga e por algum motivo não deu certo. Pode ser porque não encaixou 100%, pode ser porque tinha outro candidato que encaixava melhor e aí a pessoa não foi selecionada. Mas aí voltava num novo processo. E teve gente que eu me lembro, né, durante o tempo que eu estive na empresa, que participou 4 vezes. Na quarta vez, ele entrou no estágio e teve um ótimo desempenho e foi super bem. Então, às vezes, pode ser que venha um não, mas esse não é você como profissional, é você em comparação àquela vaga. Ou a gente brincou aqui, dependendo da vaga, a K pode ser contratada, dependendo da vaga, não. Mas não é a K. Não é a Camila que não é uma boa profissional. Depende da vaga. Então, gente, na hora que receber uma negativa, não pense que isso é um não para sempre. É só aquela vaga em específico. Perfeito. Agora eu vou citar num ponto assim que causa muita polêmica, né? A gente sabe que às vezes um número muito grande de currículos e tudo mais, e nem sempre o RH consegue dar um feedback para o candidato. Eu acho que isso ainda é algo que a gente tem uma defasagem dentro do RH das empresas, né, Valesca? Sim, tem mesmo, Cá. A demanda de trabalho, assim, eu posso falar das experiências que eu tive, mas pelo que eu acompanho, né, de colegas da área, isso é comum em muitas empresas. A demanda de trabalho, ela costuma ser muito alta. E sim, é parte do processo seletivo dar feedback aos candidatos. Dar feedback não é um extra, é parte do processo. Para eu fechar o processo, eu tenho que dar feedback aos candidatos. O que, né, na minha experiência, o que a gente tentava fazer era, pelo menos, aquele e-mail automático para a pessoa saber que a vaga foi encerrada. Pelo menos isso. Às vezes, a gente consegue dar alguma informação mais detalhada, mas a gente tentava pelo menos isso. Mas pode ser que não venha, pode ser que não aconteça. Então, assim, é realmente muito complicado. Profissionais da área tentam trazer isso, mas a demanda de trabalho às vezes é muito grande. E é claro que eu não posso colocar todos os profissionais no mesmo pacote, né? Somos pessoas, somos diferentes, mas em geral a intenção é sim dar um feedback, pelo menos positivo ou negativo, porque a gente sabe, né? A gente também já foi candidata, é duro a gente ficar aguardando e não tem retorno, e você tem uma expectativa. Mas agora a minha recomendação para quem é candidato e está esperando, keep calm, fica calmo e segue em frente tentando novos processos em novas empresas, em novas vagas. Porque senão a gente também cria aquela expectativa tão gigantesca em cima daquela uma vaga que a gente está esperando, como se ela fosse a vaga dos sonhos. Talvez ela seja, mas talvez ela não seja. Então a gente tem que ir como se fosse assim, ó, gente, é muito natural. Tô tentando essa empresa, tô tentando outra empresa. O importante é buscar o que fizer sentido para você, mas não se torture enquanto o RH tá tentando te dar o feedback, mas não tá dando conta de fazer isso. Sim, e é por isso que a gente está aqui hoje, feriado, trazendo esse conteúdo para vocês, falando aí sobre os bastidores do processo seletivo. E a Valesca, ela dá, né, assim, realmente essas dicas, ela presta esse serviço, né, ajudando as pessoas a serem mais confiantes, ajudando as pessoas a montarem o seu currículo com estratégia, né, contar a sua história, né, de uma forma Uhum. positiva. Então, vocês podem sim recorrer aí à ajuda da Valesca para dar esse up aí, né, no seu currículo, Sim. na sua preparação, nessa mudança, transição de carreira. Ela pode te ajudar aí a iluminar os seus caminhos. E aí, Valesca, Sim. tem mais uma curiosidade aí dos bastidores. Vamos lá, você recebeu o currículo, fez as entrevistas, testes, tem aquela entrevista com o gestor, e aí, Uhum. chegou aí, sei lá, 3 candidatos finalistas. Quem decide? É o líder ou é você, RH? São os dois. São os dois, Cá. Porque assim, o RH, ele
participa desse processo, não é tão separadinho assim, mas vamos imaginar que o RH ele vai olhar mais os aspectos comportamentais, ele vai conferir se essa pessoa atende o necessário, né, na parte técnica, mas vai olhar comportamental, ver se essa pessoa tem perfil da empresa, se tem perfil da vaga. E o líder, ele vai olhar outros aspectos, além de olhar um pouco do comportamental também, porque ele quer saber como é que vai ser essa pessoa na minha equipe, como é que vai ser essa pessoa como meu subordinado, como é que é trabalhar com essa pessoa, mas ele também vai olhar a questão de experiência, de conhecimento, quanto que essa pessoa vai dar conta do recado. Então, todo mundo está olhando tudo, mas um olha um pouquinho mais o comportamento e o outro olha um pouquinho mais a parte prática. Mas no final, a gente senta com o líder e fala, e aí, o que você achou da Camila? Ah, gostei nesse aspecto, me preocupou um pouco esse ponto. E aí, eu do RH falo, olha, nisso aqui eu concordo, nisso aqui eu discordo um pouco, mas faz sentido. E o candidato B? E o candidato C? E aí a gente começa a fazer como se fosse fazer um balanço ali, vamos ver quem é que está mais avançado nisso, né? Quem é que está mais perto de preencher tudo que a gente está buscando. E aí sim a gente opta por um candidato. E nessa hora, Cá, pode ser que pese mais a parte técnica ou pode ser que pese mais a parte comportamental. Depende do que a vaga precisa e depende dos candidatos disponíveis também. Por isso que a gente só sabe quando acaba mesmo. Porque aí a gente vai conhecendo tudo que a gente consegue, né, de cada candidato para poder tomar uma decisão. No final, acaba sendo uma decisão conjunta. Perfeito, não, realmente, acho que assim, é uma curiosidade, né? Hoje vocês estão tendo o privilégio de saber essas informações aí, realmente que muitas vezes a gente tem curiosidade, né? Não tem essa abertura aí para saber, por que não, né? Por que eu cheguei até a final e de repente não deu de novo, não deu certo, não fui aprovado. Então, realmente é esse balanço, né? É o somatório aí de todas as etapas do processo. Então, entra em um consenso aí, tanto o líder, né, da vaga, como o RH também. Então, como você bem disse uma hora, o RH não é do mal, né, Valesca? Isso mesmo, a gente fica tão feliz, cara, quando o candidato vai bem. Eu brinco, né? Eu falo assim, às vezes eu entrevisto alguém, essa pessoa vai tão bem, eu tenho vontade de dar um abraço, falar, meu Deus, você é o que eu estava procurando, maravilhoso, porque essa pessoa, ela atende o que eu preciso, ela combina com a empresa. O objetivo do RH é fechar a vaga. Eu quero preencher essa vaga com a pessoa que vai dar certo. A pessoa que vai ser feliz na empresa, a pessoa que vai se dedicar, que vai crescer, que vai resolver o que a empresa precisa e que também vai se desenvolver. É isso que a gente busca. Então, é claro que a gente tem muito critério, porque é uma grande responsabilidade a gente tomar a decisão de quem a gente vai colocar para dentro da empresa. Inclusive, porque uma contratação mal sucedida, além de ser muito trabalhosa, ela também é cara. Porque eu tenho que fazer tudo de novo. Essa pessoa que começou e depois acaba não dando certo por algum motivo, passou por treinamento. É toda uma situação que a gente tenta evitar, porque é danoso para os dois lados. Então, por isso que tem toda essa responsabilidade, todo esse cuidado nessa avaliação. Valesca, perfeito suas colocações, dicas assim valiosas. Todo mundo que está aqui nos acompanhando, lembrando que essa live vai ficar salva também, então depois vocês podem indicar, recomendar, né, para outras pessoas. E se gostarem, a gente faz mais também, a gente pode trazer outros assuntos, né? Vocês podem colocar aí para a gente sugestões aí de temas, curiosidades que vocês tenham também, viu? E aí, assim, uma última pergunta que eu acho que também é um pouquinho polêmica. Conta pra gente, Valesca, ainda é muito famoso o tal do QI, quem indicou, aquela cartinha marcada no meio do processo, faz o processo só por fazer e já tem a pessoa certa. O que você acha? Olha, Cá, assim como eu estava falando dos profissionais de RH, eu também não posso colocar todas as empresas dentro do mesmo pacote. Não vou falar, nenhuma empresa faz, todas as empresas fazem, não dá para a gente fazer nenhuma afirmação desse sentido. Mas acontece no mercado e assim, eu pessoalmente, eu não vivenciei muitas situações como essa, então eu não posso falar, mas o que eu queria trazer, já que a gente está tentando ajudar as pessoas a lidarem com isso. Se a gente sabe que no mercado algumas empresas têm essa prática, primeiro, para a empresa não é muito inteligente fazer isso, porque para que eu vou colocar
toda uma equipe de RH, eu vou gastar com teste, eu vou gastar tempo e dinheiro para fazer um processo que no final eu já sabia quem ia passar? Então, esse é um ponto para a gente pensar. Para o candidato, também não é positivo, porque esse candidato ele está concorrendo num processo que ele não tinha nem chance de passar. Então, para o candidato, o que eu diria, né, para quem está assistindo aqui? Então tá, vai para a próxima empresa. Porque se essa empresa, ela não está te dando a oportunidade de mostrar quem você é, de mostrar sua capacitação, de mostrar... É uma pena que você tenha perdido seu tempo, mas vai para a próxima. Porque vá para uma empresa que você vai poder mostrar quem você é, contar a sua história e ser contratado e que a empresa queira ter você lá, sabe? Então, é um pouco dessa posição que eu sei que muitas vezes a gente não tem escolha, mas quando a gente tem escolha, não é legal a gente se colocar nessa posição de, pelo amor de Deus, me contrata, porque a empresa não está te fazendo um favor. É uma relação de mão dupla. Você está oferecendo o seu trabalho, o seu conhecimento, a sua experiência, toda a sua capacitação para resolver um problema da empresa. E a empresa, em troca disso, te remunera, te oferece benefícios, um ambiente bacana, para que vocês possam ter essa troca. Então, você oferece algo para a empresa e a empresa oferece algo para você. Então, a gente não tem que se pôr nessa posição de, poxa, eu estou pedindo um favor. Não, eu estou oferecendo o meu trabalho em retorno, sabe? Então, acho que é importante pensar nisso. Então, assim, acontece no mercado e, assim, o que pode acontecer também, Ká, que aí não é uma questão de QI, é uma questão mesmo de processo. Talvez ter algum candidato que a gente já sabe que tem muito potencial, mas a gente fala assim, não, eu quero entender melhor quais são as minhas opções. Isso acontece. Muitas vezes o líder também solicita isso. Ele fala, olha, esse candidato, a Camila, a nossa Camila, ela parece ser o que a gente quer, mas eu não tenho certeza. Vamos ver se tem mais pessoas no mercado para a gente ver se realmente a Camila é a melhor? Então, pode até ser que tenha alguém meio favorito, mas não de forma conclusiva. E aí a gente tem, então, esse processo. Aí, para o candidato, ele fala, fulano já estava escolhido, mas às vezes ainda não estava. E a gente pode ter essa impressão também. E nesse aspecto do QI, às vezes a gente tem a impressão que tinha alguém escolhido, às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes a gente também recebe o feedback e fica assim, não, eu não fui selecionado por causa disso. E às vezes nem era. Eu tenho um aluno que comentou comigo, que um amigo comentou que acha que eu entrevistei ele, eu não selecionei ele porque ele tinha uma tatuagem. Gente, nem lembro disso, eu não excluo ninguém por causa disso. Então, às vezes a gente também tem que ter esse cuidado de ver, será que era mesmo um QI? Ou eu que tive essa impressão? Acho que é importante não tirar essas conclusões e às vezes a gente tem aquela mania, né, de sempre achar que a culpa é do outro, né, e acho importante a gente inverter um pouquinho, né, volta aí desde o início, vê se você seguiu aí todas essas etapas, essas dicas aí dadas pela Valesca, e algo que a gente, assim, compartilha, né, Valesca, é que você deve ser egoísta com a sua carreira. Tá? Ninguém pode fazer isso por você, né? Então, realmente tenha esse perfil egoísta, né? Gerencie, coloque metas, aonde você quer chegar, quais os desafios, se prepare para essa jornada, né? Para esse caminho. E se for buscar um estágio, conversa com a Ká, porque ela tem muitas oportunidades, viu, gente? Na Super Estágios para te ajudar. Gente, melhor ponte. Na sua carreira, né, se preparar, realmente se desenvolver aí nessa questão de oratória, comunicação, preparação, currículo com estratégia, aprender a contar a sua história, é com a Valesca Petec. Valesca, temos 2 minutinhos para terminar. Ah, meu Deus! E uma pena, né? Porque eu ficaria aqui mais horas e horas falando com você, porque realmente a Valesca tem todo assim, esse conteúdo rico, né? Ela fala de uma forma... que a gente fica assim, vidrado. Espero que vocês tenham gostado, quem aí está nos acompanhando. E vamos rapidinho fazer aquele sorteio de mentoria de 1 hora da Valesca? Sim, eu tive uma ideia, Ká. A gente vai deixar essa live gravada. Então, assim que finalizar, gente, a live vai ficar gravada aqui. Comenta lá o que você achou da live, o que mais chamou a atenção, o que você mais gostou da live. A gente vai pegar esses nomes, a gente vai fazer um sorteio de 1 hora de mentoria comigo. Então,
bora lá, porque aí você pode concorrer e quem sabe já é o primeiro passo para você crescer na sua carreira. Com certeza. Corre lá, já comenta daqui a pouquinho. Não deixa para depois, Sim, hein? sim, depois Ah, esquece. é Muito verdade. Vanessa, obrigada, eu Ká. te agradeço aí pela parceria, viu? Que a gente possa promover outros encontros e foi muito bom trazer esse conteúdo aqui para o pessoal. Espero que eles tenham gostado. Sim, vamos ver depois os comentários. Pessoal, obrigada por nos acompanhar aí, Ká. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz e espero ter contribuído e que a gente possa vir mais vezes aqui compartilhar conteúdo também com o pessoal. Com certeza. Boa noite, viu? Boa noite, um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.